derramado ali do povo dele, tá? Mas eu queria falar especialmente desse lugar aqui que a gente está. Esse lugar se chama En Harod, ou Fonte de Harod, que está mencionado no livro dos Juízes. A gente vai falar sobre isso. É um lugar estrategicamente muito importante, até tempos recentes na história militar de Israel. Por quê? Desde os tempos dos juízes, desde que a terra prometida foi tomada e foi conquistada e começou então o primeiro período da história de Israel, tem sido um lugar de ajuntamento de exércitos antes da batalha. Por quê? Porque é um manancial de águas. É onde eles podem tomar banho, se reabastecer, né? É um oásis, digamos assim, para que o exército se agrupe, se organize e vá para a batalha, tá? No livro de Juízes, capítulo 7, eu vou ler, diz assim: Então Gideão se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele se acampou junto à fonte de Harod, que é aqui, de maneira que o arraial dos midianitas estava para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E o Senhor disse a Gideão: Ainda é muito grande o povo que está contigo para eu dar os midianitas na tua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: Foi a nossa mão que nos livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte para trás, saia apressadamente das montanhas de Gileade. Então, nesse momento, 22.000 homens voltaram atrás, e 10.000 ficaram. Então disse o Senhor a Gideão: Ainda há muitos homens. Faze-os descer as águas, aqui nesse lugar, e ali eu os testarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez o povo descer as águas. Então o Senhor disse a Gideão: Aquele que lamber as águas com a sua língua, como um cão, esse você vai separar. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos para beber, você vai separar. E os que lamberam a água, levando a mão à boca, foram 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho para beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem e voltem para suas casas. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. E ele enviou todos os outros homens de Israel para suas casas e segurou apenas esses 300 homens. E estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. Versículo 16. Então ele dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse: Olhem para mim e façam como eu fizer. E eis que chegando ele, eu, Gideão, na extremidade do arraial, como eu fizer, assim vocês também façam. Quando eu tocar a buzina, todos os que estiverem comigo também vão tocar a buzina. E direis: A espada do Senhor e de Gideão. Então Gideão chegou, e os 100 homens de um grupo que iam com ele ao extremo do arraial no começo da meia-noite, e havendo sido de poucas trocas as guardas, então tocaram as buzinas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. E os 3 grupos tocaram as buzinas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos tochas acesas, nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem, e gritaram: Espada do Senhor e espada de Gideão. E cada um ficou no seu lugar ao redor do arraial, e todo o exército do inimigo começou a correr, e gritando, fugiu. Até aqui. Eu vejo muita coisa Deus nos ensinando através desse trecho, do processo seletivo de Deus. Com quem Deus conta, porque esse exército simboliza o exército de Deus, na verdade. Né? A gente sabe que o exército de Israel sempre simbolizou o exército de Deus. E começa pelo próprio Gideão, que era um homem que ninguém dava nada por ele. A Bíblia mostra que ele era um homem
com baixa autoestima, porque era pobre, porque a família dele não era importante, era um homem medroso, né, que estava malhando trigo no lagar, né, se escondendo, não era um cara destemido, era um cara que tinha um pouco de dificuldade de acreditar que Deus estava falando com ele, porque ele pedia 1000 sinais e confirmações, mesmo vendo um anjo na frente dele. Então a gente vê que ele era um cara assim muito parecido com a gente, né? Um homem normal, não era um super-homem. Todos os juízes que Deus levantou nesse período eram pessoas que tinham características assim marcantes nesse sentido, de não serem pessoas especiais e nem super-homens. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava desses homens. O Espírito de Deus se apoderou de Gideão. E aí Deus levanta ele para levantar outros, né? Deus levanta sempre uma pessoa para que ela levante outras para servir ao Senhor. Ontem a gente estava conversando sobre isso à noite, né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Keilane sobre isso. Que Deus levanta um para fazer que outros vinguem, para fazer que outros se tornem guerreiros, não só para que ele seja uma bênção. E Deus levantou Gideão. E quando Gideão